Seja bem-vindo ao canal TV Exprime. Hoje queremos falar coisas do céu. Queremos explicar e queremos ilustrar muita coisa boa por aqui. Por isso fique atento, não abandone, assista agora até o fim, porque TV Exprime não é só notícias, não é só outras informações, mas também TV Exprime é uma televisão da igreja e é uma televisão também que fala sobre assuntos do Yahweh. Neste momento, há muitas igrejas mesmo do mundo, a partir dos adventistas, sétimo dia, testemunha de Jeová, os cristãos normais, muitas outras igrejas, inclusive a nossa igreja, chama-se Igreja Evangélica da Nova Aliança de Jesus, Hebreu 8:8, que não cultua aos sábados, tal dito sábado, mas sim vai aos domingos. Então, há uma divergência entre igrejas sobre esse assunto. Por isso, fica atento, quero te explicar agora o que está acontecendo. Estás pronto? Peço para dar like, subscrever. Isso irá ajudar muito para a nossa obra ir em frente. Ok? Obrigado. Bem, como habitual, nós, antes de mais nada, temos feito um pedido ao Criador para nos dar ou para nos ilustrar um caminho correto. É verdade. Muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Estamos aqui. Queremos falar sobre a sua obra, queremos falar sobre o discernimento, os dias de adoração, sábado e domingo. Muito obrigado, meu Senhor. Abra-nos a nossa mente, envie seu Espírito Santo para que possa nos guiar e possamos falar e possamos explicar mediante a sua palavra. Amém. Obrigado. Então vamos responder. Marcos 2:23. 22 primeiro. Não, 23, sim. Jesus é o Senhor do sábado. Neste momento, queremos, na verdade, explicar com base da Bíblia. Vamos no Gênesis 2:3. Diz o seguinte: abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Não é? Todo mundo já sabe dizer que o Senhor Yahweh Todo-Poderoso, que é o próprio Jesus Cristo, que numa outra live iremos explicar por que nós temos falado que Jesus é o próprio Yahweh. Depois vamos explicar, temos todos os versículos para isso. Mas agora queremos falar sobre esse tema aqui, sábado e domingo. Qual é o dia próprio mesmo para adorarmos? Aqui está-se a dizer que o Yahweh abençoou o dia que ele descansou, não é? Mas depois vamos explicar. Vamos também Êxodo 28 até 29. Lembre-te do dia do sábado para o santificar. 9. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. 10. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e o seu sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Muitas igrejas que defendem para adorar aos sábados usam esse versículo. Até aí não está nada mal. Até ali está correto, porque está escrito. Exatamente. Mas há um porém.
todo mundo querem juntar os dias do Senhor e os seus dias como homem. Mas sim, a interpretação que foi feita aqui era feita para os filhos de Israel naquele tempo. Entendam? Para os filhos de Israel naquele tempo. Mas, em nenhum momento aqui, disse e falou que quando você fizer isso, terás a vida eterna. Entenderam isso? Em nenhum momento. Por isso eu fiquei muito tempo a ler essas partes para o meu caro irmão perceber. Aqui simplesmente está a dizer para o homem guardar aos sábados. Vamos, Marcos 2, 23 até 28. O que diz a Bíblia sobre esse assunto? Por isso, meu caro irmão, é melhor ficar atento. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: vês, por que fazem no sábado que não é lícito? Mas ele disseram-lhe: nunca leste o que fez David quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que com ele estavam. Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que ele estavam. 27. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa de homens, e não o homem por causa do sábado. Entenderam bem aqui? Assim o Filho do Homem, até o sábado, é o Senhor. Estão a entender? Aqui está a dizer o seguinte: meus caros irmãos, tanto como o sábado, tanto como o homem, o que eles esperam é o Senhor. Questionaram porque os discípulos de Jesus Cristo, quando estavam por aí, os discípulos estavam ali a colher espigas para comer. Ou aquelas espigas que eles estavam a colher eram um dia que chamamos de sábado, que eles, com a lei mosaica para os filhos de Israel, ou a lei de Moisés, vamos dizer assim, aquilo era expressamente proibido. Então, como é que as pessoas iam trabalhar no sábado, enquanto que o sábado é para descansar? Isso no tempo de Jesus. Mas se o meu caro amigo acredita que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Yahweh, então ele fez, ou vamos dizer que Jesus desobedeceu a lei. Quer dizer que a lei, aquela lei, não era para o homem considerar aquilo como o fim do mundo, como algo, ou como posso dizer, essa mensagem foram dadas aos filhos de Israel. Não era uma mensagem que poderia ser o fim do mundo, que a adoração podia terminar aí. Não. A adoração podia terminar com Jesus Cristo. Vamos dizer que o único destino e o objetivo é a salvação. Sendo assim, Jesus Cristo é o mediador disso tudo. Logo, se a gente confiamos e acreditamos que Jesus Cristo é o nosso Salvador e é o Filho de Yahweh, então o próprio Jesus Cristo aqui trabalhou nesse tal sábado. Ok? Não só o Abraão não foi considerado amigo de Yahweh só porque ele estava a guardar sábado. Não. Na época era antes desse assunto. Mas mesmo assim, o homem foi considerado como o grande amigo do Senhor. Não é? O próprio David também fez algumas coisas nesse sábado. Até comeu. Lucas 13, 10, 17. Vamos. O que diz Lucas? A cura de uma mulher paralítica.
e ensinava no sábado numa das sinagogas. Esse é o Senhor Jesus Cristo. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou-a a si, disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs as suas mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Nós chamamos de Yahweh. E tomando a palavra do príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Neste, pois, vindem para serdes curados e não no dia de sábado. 15. Respondeu-lhe, porém o Senhor disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber água. Então convinha soltar desta prisão no dia do sábado esta filha de Abraão, a qual de 18 anos Satanás mantinha presa. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Meus caros irmãos, o próprio Jesus Cristo aqui trabalhou no sábado. O tal sábado que muita gente estão a considerar, ou muitas outras igrejas consideram como o fim do mundo. Se você não adorar no sábado, você é pecador. Você não faz nada. Você vai diretamente ao inferno. Você está a transgredir. Como fazem com o dízimo. Também falam a mesma coisa. Você está a transgredir. Você está a roubar. Porque você vai ao inferno. Meu caro irmão, e que tipo de pregação é esse? Cuidado. Se você acredita em Jesus Cristo, então a única salvação é Jesus Cristo. Transgredir a lei ou não, ou pecar ou não, não é só quando você não vai no sábado, não é só quando você não dá dízimo. Não ter a salvação são vários tipos de pecado. Entenderam? Vários. Individuais ou coletivos. Não é só essas duas coisas. Quando você não cumprir, então vais ao inferno, não é bem assim. Nós estamos pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a quem? Jesus Cristo. Nem o mar, nem aonde, que poderá ultrapassar essa parte. Quer dizer que nem o dízimo, nem o sábado é superior à salvação ou superior a Jesus Cristo. Jesus Cristo é a esperança, Jesus Cristo é a salvação, Jesus Cristo é a mediação, Jesus Cristo é o próprio Senhor, que mesmo sábado ou qualquer outra coisa depende dele. Por isso de andar a dizer que quem não vai ao sábado adorar o Senhor está a pecar até o ponto de ir ao inferno, isso não é verdade. O que é verdade é quem adorar o Senhor com todas as suas forças, com a obra e a fé, acreditar, determinar, dizer que sim, este é o Senhor Jesus Cristo é o meu Salvador. Esse será salvo. Não é? Por isso, fique atento nessas escrituras. São muito perigosas. Se você não saber entender bem, vão te levar a uma cova muito forte. Você ficará amarrado numa situação acreditando que para ter ou obter a salvação simplesmente é fazer aquelas duas coisas. Estou a falar de sábado ou dízimo. Não é isso. Para você atingir a salvação e alcançar a salvação, a vida eterna, simplesmente siga o que Jesus Cristo está a falar. Siga o que Jesus Cristo está a dizer. Porque desde o Velho Testamento até o Novo Testamento estão a falar de Jesus Cristo. Preste bem atenção na palavra
que está escrito aqui na nossa Bíblia. O princípio era o verbo, e o verbo estava com, e esse que ele estava com era, depois esse verbo se fez o quê? E essa palavra tornou o quê? Então, meu caro irmão, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Venha sempre espreitar o nosso canal TV Exprime. Iremos te explicar muita coisa. Até uma próxima oportunidade.